O meu entrevistado de hoje foi o candidato da oposição à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele que é carioca e teve o apoio da maioria dos ídolos da história recente do clube. Aqui do meu lado, Júlio Brandt. Fala, presidente. Tudo bem? Tudo certo, Júlio? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Estamos aqui junto com a turma da Band. Mais uma vez agradeço e estamos à disposição. Júlio, e sobre esse apoio, dos maiores ídolos da história recente do clube, Edmundo, Pedrinho, Felipe, qual a importância deles na política, do clube e, além disso, como é que você conseguiu esse apoio? Primeiro, são grandes amigos, acima de tudo, e para mim, como representante do grupo, é uma grande responsabilidade ter apoio de figuras como Edmundo, Pedrinho e Felipe. Então, tê-los como apoiadores, tê-los como parceiros, para mim, não só é um grande atestado de que nós temos um projeto bom para o clube, como também nos traz um grande conhecimento de futebol, de vestiário, que esses ídolos têm. Quer dizer, a influência positiva que eles exercem sobre os novos jogadores, a garotada da base, é fundamental para o trabalho que a gente quer fazer de resgate da história vitoriosa do clube. Então, eles não são um apoio político, eles são um apoio, na verdade, de um projeto consistente de resgate da história vencedora do clube. Para isso eles estão com a gente. Não por política, mas por conhecedores profundos da história do clube e por serem, de fato, uma referência no futebol dentro do Vasco, no Brasil e no mundo. São reconhecidos mundialmente como grandes jogadores. Com certeza, Eu acho que esse apoio que a gente consegue ver que alguns ídolos dão para os presidentes reflete muito no que você está representando para o clube naquele momento. Então, você tendo esse apoio é muito importante para a sua candidatura, para a sua eventual presidência. Claro. E também para o projeto. Quer dizer, nossa preocupação não é ganhar uma eleição. Nossa preocupação é como é que nós vamos tocar o Vasco depois de ganhar a eleição. Isso é o principal. Ganhar a eleição, a gente vê o presidente ganhando a eleição e depois sendo um desastre. Nós não queremos isso para o Vasco. Como vascaínos que somos e responsáveis que somos, nós queremos fazer um projeto vencedor. Queremos que o Vasco saia da situação que está hoje e volte a ser o grande clube que sempre foi. Esse é o legado, essa é a história do Vasco. E para isso, a gente precisa de jogadores que tiveram no clube essa referência que os três têm e que podem nos ajudar num trabalho de marketing, num trabalho de técnico de futebol e na gestão também. Um exemplo disso é a brincadeira, até eu diria, do Edmundo, com a hashtag Vasco, Vasco. Isso explodiu e virou lá número 1, trend, número 1 do Twitter. Isso mostra o poder que esses ídolos têm, o poder de reversão da situação que o Vasco vive hoje, em termos de marca, em termos até de autoestima do vascaíno, a influência que esses jogadores trazem e têm em cima dessa massa de nós vascaínos, de nós torcedores. Então é mais do que um apoio político. Na verdade, a presença do Felipe, do Pedrinho e do Edmundo tem muito mais a ver com o projeto nosso de futuro com o Vasco, ou seja, da gestão em si, do que propriamente dito com a eleição, um apoio político. Não é isso, eles são parte integrante do nosso projeto. E para quem não sabe, essa brincadeira que ele mencionou que o Edmundo fez nas redes sociais, colocando hashtag Vasco em diversos comentários, no Instagram, no Twitter, viralizou. E isso realmente mostra a força que as redes sociais têm hoje em dia, que um ídolo vascaíno como é o Edmundo, se não for o maior ídolo do Vasco, é um dos maiores, tem e pode trazer para uma possível candidatura, uma possível presidência. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os presidentes que eu entrevisto aqui no Fala Presidente é o porquê de se tornar presidente, porquê de tentar ser presidente de um clube, deixar a vida pessoal de lado, porque você acaba deixando a vida pessoal de lado, a vida profissional, que você abdica de tudo que você está fazendo na sua vida. Claro. E foca 100% no Vasco. Qual foi a maior intenção, qual foi o seu maior motivo de virar candidato à presidência do Vasco? O primeiro maior motivo é o amor ao Vasco. Quer dizer, essa decisão não é uma decisão racional, é uma decisão emocional mesmo. Quando o Edmundo me chamou, e foi o Edmundo que me chamou para o projeto lá atrás, o Edmundo estava montando um grupo exatamente para começar a pensar o Vasco, começar a ver como é que a gente podia contribuir com o Vasco, isso em 2013. Eu estava morando fora do Brasil nessa época, morando na Europa, e quando o Edmundo me chamou para fazer parte do grupo, era exatamente para contribuir com a minha visão empresarial e com alguns contatos, relacionamento meu que eu tenho na Europa. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, a ideia lá atrás era a gente montar um projeto que pudesse tirar o Vasco da situação que vinha, uma situação de decadência,
para colocar o Vasco de volta no patamar. Então, isso é encantador. Quer dizer, isso do ponto de vista profissional já seria encantador. Quer dizer, o desafio profissional já seria algo interessantíssimo. Qualquer profissional, e aí os gestores que vão se identificar muito com isso, que é chamado a um projeto de recuperação de uma empresa, recuperação de um negócio, é encantador você começar um projeto que está decadente e depois você vê, anos depois, ele decolando. Então, isso do ponto de vista profissional, por si só, já seria um grande projeto e um grande desafio. Sendo chamado pelo seu ídolo, que o ídolo de mundo é meu ídolo, sempre foi meu ídolo, eu nunca escondi isso, pelo seu ídolo e por uma equipe maravilhosa de gestores tão competentes, ou mais competentes do que eu até, que estavam envolvidos e estão envolvidos no projeto, é fantástico. Então, ser representante de um grupo que tem os maiores ídolos e grandes executivos do mercado, não pode ter nada melhor. Para trabalhar para o clube que eu amo, o clube da minha vida, então foi pensado. Juntei o útil ao agradável. É claro que isso requer. Vasco, né? Esse grupo é o Sempre Vasco. É claro que isso requer um planejamento financeiro, porque, como todos sabem, a presidência do Vasco não é remunerada, então tem um planejamento financeiro para isso, meu, pessoal, é claro, e eu já vinha me preparando para a minha vida parar, enfim, eu estava planejando na época um MBA, eu já ia parar 2, 3 anos da minha vida para isso, e nada melhor do que parar para me dedicar ao Vasco. Então, naquela época, foi essa a minha visão. E depois que a gente entrou no projeto, entendeu mais o Vasco ainda, entendeu mais ainda a necessidade que o Vasco tinha de uma virada completa no seu modo de gestão, uma gestão responsável, uma gestão que de fato trouxesse ferramentas, instrumentos da gestão moderna para o clube, coisa que a gente não vê até hoje, vê no discurso, mas não vê na prática. Estão praticando essa gestão. Exatamente. Moderna, né? Muitos falam, né? Gestão, é bonito falar. Gestão moderna, transparência, difícil é aplicar. São pouquíssimos. Difícil é aplicar, porque aplicar isso significa abdicar de uma série de coisas, inclusive da prática da política tradicional. Você precisa abdicar de certas coisas, abrir mão de certas coisas. E aí, quando o presidente, que acaba tendo uma visão mais política do que técnica, entra num projeto desse, ele se vê muito mais preocupado com a visão de curtíssimo prazo do que com a visão de longo prazo do projeto. E esse é o problema. De vocês, né? Uma visão mais a nossa visão é de longo prazo, nossa visão de recuperar o Vasco. O Vasco é um clube que hoje vive uma situação complicada. Então, a gente está vendo aí dificuldades mil. Cada vez mais se aprofundando, as dificuldades não diminuem, elas, apesar do discurso de que não, agora vai melhorar, já se foi 1 ano e meio de uma gestão e nada mudou. Os problemas são os mesmos da gestão do Eurico, na verdade. Então, a gente precisa de um trabalho que comece sério e que vai levar um tempo para acontecer. Não adianta vender sonho, nós nunca vendemos sonho. Nós sabemos, e o vascaíno sabe disso, que o trabalho começa agora é um trabalho de longo prazo. Muita gente não imagina como é o clima nos bastidores da política de um clube do tamanho do Vasco. Júlio, o que mudou na sua vida depois que você se candidatou à presidência do Vasco? É pesado, realmente. E particularmente, fazendo um parênteses aqui, nem o vascaíno sabe disso, aguenta mais a política do clube, da maneira como ela vem sendo, e como ela vem se desenrolando ao longo desses anos. A gente teve duas fases importantes. Uma foi na primeira eleição, uma política muito, muito dura, muito agressiva, muita agressão, né, muita tentativa de desconstrução da minha imagem, da minha pessoa, muito ataque na pessoa física. E é claro que isso tem um impacto, né, em mim, pessoal, e na família, nos amigos. Todo mundo fica muito chateado com tudo isso. Então não é uma política de alto nível, é uma política de briga muito baixa. Não, a gente tenta sair um pouco da agressividade. As nossas campanhas, todas, e aí o vascaíno está aí, é prova disso, elas foram todas baseadas em projeto. A gente em nenhum momento atacou o candidato A, B ou C. A gente sempre falou do projeto e falou de como a gente conseguia entregar esse projeto. Então a gente continua acreditando que essa é a melhor maneira de fazer política. Agora, infelizmente, ainda se vê uma prática de política baixa, de agressividade, de ataques pessoais, que tem que acabar. A gente entende que já passou dessa fase. A hora agora é de olhar para um clube grande como o Vasco, que precisa de uma discussão profunda da sua recuperação. Falando nas últimas eleições, a gente nunca viu uma eleição tão polêmica quanto essa última eleição de 2018 no Vasco da Gama, que o senhor foi eleito, mas não ganhou. Diversas coisas foram faladas, diversas situações foram colocadas que houveram
compra de votos, urnas fraudadas. Como que o senhor viu essa eleição, hoje podendo falar de fora, e o que o senhor viu de errado? Eu vejo isso como o fim de um modelo morto. Esse é um modelo que acabou, né? Qualquer candidato que tentar perpetuar esse modelo tende ao fracasso. O mercado já deu esse recado e o vascaíno já deu esse recado. O torcedor já deu esse recado. Ele não quer mais esse tipo de prática dentro do clube. Então o mercado patrocinador já deu o recado quando percebeu que quem está lá hoje não representa o projeto que o público quer, então não participou, não entrou como parceiro. E o vascaíno já deu esse recado quando rejeita o atual presidente e contra o representante dele, torcedor, dele vascaíno. Então ele não vê no presidente o representante que ele gostaria de ver lá, né? E quando o vascaíno rejeita, porque ele se sente traído. Quando eu vou aos jogos, que as pessoas me abraçam, me dão... Incentivam. Incentivo, aquelas mensagens de incentivo. Pô, não para, continua, segue em frente. É porque eles se sentiram violentados pelo que aconteceu. A verdade é essa. Então, esse sinal de que a torcida dá, de que o mercado dá e que o Brasil dá de um modo mais amplo, é que precisa ser entendido e percebido. E, claro, as pessoas demoram a perceber, leva tempo, a velha política leva tempo para mudar. Agora está mudando. E eu diria que é mais uma vitória que a gente considera como algo que nós, em 2013, começamos a trabalhar, que é exatamente de introduzir essa nova visão dentro do Vasco. Uma política moderna. Exatamente, quando nós começamos a fazer um antagonismo àquela política do passado. Começamos a propor um novo modelo. E o Vasco ainda abraçou e continuou abraçando. E como ficou essa relação com o então presidente Eurico Miranda? A relação com o Eurico sempre foi duas relações, uma relação pública e uma relação na conversa dos dois candidatos a presidente do Vasco. Nós sempre tivemos um respeito, sempre fomos antagonistas no modelo de gestão do clube, mas nunca houve ataque pessoal, nem da minha parte, nem dele. E era um compromisso que a gente tinha ali um com o outro. Quer dizer, a eleição ela acontece dentro de uma arena, né? Dentro de um ringue. Dali para fora não está valendo. Então isso foi mantido. A gente teve uma campanha que eu criticava o modelo de gestão do Eurico, mas nunca criticava a pessoa do Eurico, e vice-versa. Isso foi mantido. Agora, é claro que a gente discordava profundamente, e discordo profundamente, da maneira como o clube foi gerido nesses últimos, vamos botar aí, 20 anos, e os resultados foram muito ruins, a prova de que foi mal gerida é que os resultados foram muito ruins, e que nós vemos o mundo de uma forma completamente diferente. E sempre deixei isso claro. Nas nossas conversas, a gente batia muito papo sobre essas questões políticas, e eu dizia, você vê de uma forma, eu vejo de outra, mas radicalmente diferente. Vamos ver o que o vascaíno quer, vamos ver o que a torcida quer, o que o sócio quer. Né? E o sócio deu o seu recado. Seria um modelo mais tradicional, a um modelo mais moderno, inovador, e aí houve uma... Eu não chamo de tradicional, né? Eu chamo de um modelo arcaico, um modelo que já não funciona mais no futebol moderno, né? No futebol atual. Também não chamo de moderno, no futebol atual. Né? O futebol hoje, ele é um negócio de altas somas. É um negócio que movimenta bilhões de dólares. Então, estamos falando de centenas de bilhões de dólares. Então, todo negócio que você começa a ter um volume de recurso muito grande envolvido, naturalmente a profissionalização aumenta, porque você começa a trazer o mercado, o investidor para esse negócio. Então, o que antigamente era um grupo de amigos que se reunia e cada um botava 10 mil reais e vamos contratar o jogador e pega a bilheteria, faz aqui um ratatá e paga o salário no dia, virou um negócio bilionário, com investidores interessados, com regulação, com necessidade com patrocinadores que querem ver o seu retorno, que fazem investimento e querem ver o seu retorno de marca, seu retorno de imagem, seu retorno com o cliente, que é na sua ativação, enfim, de eventos. Então, quando você profissionaliza isso e traz o futebol de uma indústria, que é futebol, estava antigamente na indústria do esporte, e traz para o que eu chamo de sportainment, que é a indústria do esporte e entretenimento, muda tudo. Né? Então você tem que ter, obviamente, outro tipo de gestor e outro tipo de modelo gerindo esse novo negócio. Porque é outro negócio, não é mais o mesmo negócio. Hoje você tem jogadores transacionados por soma de 300 milhões de euros. Isso dá 1,5 bilhão de reais. Um jogador. Tem né? que ter pessoas profissionais cuidando disso. Né? Claro, porque senão o investidor não vem, o dinheiro não chega. O que acontece hoje com o futebol? Ele cada vez mais
ganha quem tem dinheiro. É igual a Fórmula 1. Você nunca vai ver sei lá, uma escuderia como a Minardi campeã. A não ser que chegue lá um sheik árabe e bote dinheiro. Vai ser sempre Mercedes, Ferrari, RBR, essas que são as mais que têm maiores investimentos. E o futebol está andando no mesmo caminho. Ou seja, o profissionalismo, a necessidade de ter uma estrutura, não só de pagamento ao atleta, que hoje ele está muito mais profissional do que era no passado, que jogava muito mais por amor, pela camisa. Hoje ele joga pelo que ele recebe. Mas a estrutura que ele requer como jogador, porque ele passou a ser um ativo de milhões de reais. Então você não pode colocar um ativo de milhões de reais numa várzea, num container. Não dá para você fazer isso hoje em dia mais. Então toda a estrutura que dá suporte ao futebol, quer dizer, não é só o futebol em si. Atrás do bastidor, daquele palco, tem toda uma gama de profissionais de logística, marketing, médico, psicólogos, enfim, uma série de profissionais, um número sem fim de profissionais que precisam trabalhar de forma coordenada para entregar o espetáculo. E em relação à atual gestão do clube, do Alexandre Campelo, como é que o senhor enxerga essa atual gestão? Tem tido bom resultado, não tem tido? Fez um campeonato estadual razoável, mas no geral, financeiro e político do clube? Veja, político é um desastre, não preciso dizer. É um presidente que se elege sem maioria no conselho, não tem condição de tocar um clube. Quer dizer, pelo modelo como é o clube. Você precisa ter maioria, você precisa ter uma base que dê apoio às medidas que você quer tomar. Isso é fácil de entender. É um presidente que se elege sem base no Congresso, cai, como aconteceu com a última presidente. Não tem jeito. O clube é uma entidade profissional e política. Se você não entender essas duas dimensões, não funciona. Você tem que entregar o profissional e tem que entregar o político. Então, do ponto de vista político, é desastroso. Ele conseguiu rachar com todos os grupos que o apoiaram. Todos, sem exceção. Conseguiu quebrar acordos com todos os grupos, do Eurico ao Roberto Monteiro, ao grupo dele atual, quer dizer, e com o nosso grupo mesmo, que éramos a mesma chapa lá atrás. Então, do ponto de vista político, é muito ruim. Do ponto de vista de gestão, a gente está vendo, começamos a ver um discurso melhor do que o Eurico, um discurso, mas a prática continua a mesma. Nós estamos vendo agora, o Vasco teve uma questão, fez acordos trabalhistas já na gestão atual e descumpriu esses acordos trabalhistas. Então, ele acabou onerando esses acordos em algo da ordem de 3,5 milhões de reais. Estou dando só um exemplo. Um exemplo trabalhista. Demitiu, fez acordo, não cumpriu o acordo. Esses acordos não cumpridos oneraram o clube, além do principal, em mais 3,5 milhões de reais ou mais de 3 milhões de reais. Isso é quase o patrocínio todo que o Vasco conseguiu antes do BMG. Então, todo esforço comercial foi embora num erro de gestão, num erro gerencial, entendeu? Então, é como se você tivesse uma torneira aberta. O dinheiro entra, mas vai embora na má administração. Então, é isso que a gente fala, que uma coisa é você falar, outra coisa é entregar uma boa administração. E o que a gente tem visto, infelizmente, é isso. Nos chegam o tempo inteiro denúncias, a gente não fala para não criar um clima pior ainda, mas o tempo inteiro denúncias de salários atrasados, de não pagamento de direitos trabalhistas, só para ficar no campo trabalhista, no campo de quem faz o trabalho dentro do Vasco, de jogadores a funcionários de anos de clube, sendo demitidos sem direitos sendo pagos. Então, o que nós vemos é o seguinte, as práticas continuam as mesmas. E dessa forma, nós não vamos mudar o clube. Pode ganhar o Campeonato Carioca, pode ganhar do Flamengo um jogo, mas não é isso que a gente quer. O que a gente precisa hoje é de uma mudança significativa no modelo. Senão a gente não vai sair do patamar que a gente está hoje e alcançar os nossos adversários. Em relação a uma notícia que saiu, que logo depois das eleições houve um interesse de um investimento no Sporting Clube de Portugal. Eram investidores que fariam parte desse grupo, que iriam investir lá. O senhor estava relacionado a esse grupo? Isso era um projeto que nós temos até hoje esse projeto, claro que vai ter que ser adaptado de acordo com a realidade que vier, né? Mas era um projeto de uma plataforma global de futebol. Ela envolvia um clube no Brasil, um clube em Portugal, um grande clube no Brasil, um grande clube em Portugal e um clube na China. Então nós íamos ter uma plataforma que envolvia não só o intercâmbio técnico, e aí envolve jogadores profissionais relacionados ao futebol de modo geral, metodólogos, enfim, profissionais ligados ao futebol de modo geral, e
toda a parte de marketing e merchandising envolvido com esses 3 mercados. Uma relação óbvia e clara entre Brasil e Portugal, e aí o Vasco é o grande representante dessa relação. Na época o Sporting era o clube que nós íamos entrar, porque nós tínhamos uma relação boa com um dos candidatos a presidente do Sporting, e teríamos um clube na China que faríamos a ponte com um novo mercado. Um mercado muito grande, expressivo, importante em termos de investimento, carente em termos de capacitação técnica e que está muito aberto aos jogadores brasileiros e alguns europeus. Então, a nossa ideia era fazer uma plataforma que envolvesse esses 3 países e teríamos o investimento de um fundo, de um parceiro nosso financeiro, que faria o investimento nessa plataforma e seria o grande catalisador, porque tem investimento em algumas empresas de mídia, empresas aí não posso falar nome, mas empresas de material esportivo também, e esses caras seriam o link com o mercado da plataforma. E aí teríamos aí uma plataforma ligando Brasil, Europa, via Portugal, e o mercado asiático na China. E assim entraria investidores, entraria dinheiro, recurso financeiro no Vasco da Gama. Recurso financeiro. Nossa ideia, por exemplo, era pegar parte do nosso elenco, aquele elenco de base, fazer uma seleção no elenco de base, e aquele elenco que a gente chamou de curva A, B e C, né? Aquele elenco que fica na curva B e C, ou seja, que dificilmente seriam aproveitados para uma promoção, para um encarreiramento dentro do profissional, ele iria para os mercados onde teriam mais oportunidades. E aí nós identificamos como a China o mercado potencial para a gente ter alguma rentabilidade dessa base, né, num mercado que paga e que tem necessidade, que esse jogador que não teria espaço aqui no profissional do Vasco, teria espaço no profissional, num clube, por exemplo, asiático, tendo uma experiência internacional. E a ideia era que a gente tivesse, inclusive, jogos, um torneiozinho que expusesse os jogadores ao mercado internacional e à vivência internacional, porque é importantíssimo para o jogador ir para o mercado internacional e ele pudesse entrar nesse mercado e fazer parte desse mercado internacional. E em relação a essa nova parceria que o Corinthians fez com o Banco BMG, que é uma parceria mais moderna, né, que tem que atingir metas para atingir certo valor, é um formato moderno de investimento? O Vasco teria algum tipo de parceria dessa em vista, se o senhor fosse o candidato, se o senhor fosse o presidente? Eu sou favorável ao modelo em que você compartilhe risco e o seu parceiro ganha com você e perde com você. Isso é ótimo. Até porque o Vasco é um clube que tem muito potencial. O Vasco é um gigante, o Vasco é um clube que tem 20 milhões de torcedores, apaixonados, ávidos a comprar, ávidos a participar. A gente vê o tempo inteiro quando o torcedor sempre é chamado a participar no Twitter, nas redes sociais, ele chega pesado. Então, o vascaíno ele tem realmente o histórico de se engajar no que é Vasco, naquilo que é Vasco. É uma característica da torcida do Vasco. Ela é muito pesada nisso. Então, só traz benefício ao Vasco. Então, eu vejo esse modelo muito bom, desde que bem negociado. Ou seja, desde que o que eu aporto como Vasco na parceria realmente monetize para o Vasco. Entendeu? Ou seja, tem que ser bem negociado. Não adianta você aportar tudo, ganhar uma mixariazinha e quando perder o cara não te pagar nada. Aí não adianta. Então tem que ser bem negociado. Se bem negociado, é um modelo que pode funcionar muito bem. E sobre essa tragédia, Júlio, que aconteceu recentemente com o maior rival do Vasco, o Flamengo, houve irresponsabilidade? Se acontecesse com o Vasco, de quem seria a culpa? Como é que você viu essa questão dessa tragédia do Flamengo? Primeiro, me entristeço muito com o que aconteceu com as famílias. Eu não consigo imaginar, quanto representante de um clube, como é que eu me sentiria numa situação como essa. Eu estaria arrasado de estar ali com aquelas crianças que eu convivi, que tinham toda aquela esperança de se tornarem ídolos do clube, estarem ali convivendo com a gente no dia a dia e de repente acontecer uma tragédia como essa. Então, de pronto, eu me solidarizo com as famílias, com aqueles profissionais que viveram com os meninos e, enfim, e com aqueles que sobreviveram também, que passaram por um drama inesquecível. Esse é um drama que marca a vida. Agora, temos que olhar, e aí as autoridades estão olhando isso, eu não posso dizer de quem é a culpa, porque as investigações estão em curso, mas é lógico que houve algum tipo de negligência, houve algum tipo de falta de cuidado. E eu acho que isso essa questão de como se tratam os meninos da base, é uma questão que vai para além de uma discussão da fatalidade que aconteceu no Flamengo. É uma discussão que precisa estar de fato na pauta dos gestores do futebol,
A base é o futuro do futebol brasileiro. Tem que ser melhor cuidado. Isso precisa estar na pauta da CBF, precisa ser discutido de forma séria, como é que os clubes tratam a base, como é que os clubes tratam os meninos que estão lá, como é que o mercado trata esses meninos, que tem que haver um pouco mais de responsabilidade em colocar esses meninos no mercado, a relação dos clubes com as famílias, dos empresários com as famílias, enfim, tudo isso precisa ser muito bem discutido. Agora, em relação especificamente ao Flamengo, eu não imagino que tenha havido ali uma falta de cuidado, mas a responsabilidade e os culpados, eles serão apontados pela investigação que está em curso, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, enfim, por quem de responsável. E para finalizar, eu queria perguntar um pouco sobre o que chegou para mim. Depois que eu postei nas redes sociais que eu ia te entrevistar, os torcedores vascaínos, muita gente mandou mensagem dizendo que haveria um impeachment, que a gestão atual não chegaria até o final do mandato. O que o senhor sabe sobre isso? Em relação a essa questão do impeachment, eu não vejo muito claramente o que há de evidência. Agora, se houver evidências, nós vamos analisar tecnicamente como sempre analisamos. E apoiar o que for melhor. E apoiar o que for melhor para o Vasco, como já fizemos. É bom lembrar isso ao vascaíno. Nós votamos no primeiro mês de gestão do campeonato, no primeiro não, acho que foi o terceiro, enfim, logo no começo da gestão, votamos para que ele ficasse na presidência do clube. Nós votamos para que ele ficasse na presidência do clube. E quem acompanhou o processo viu lá que a votação foi por 3 votos ou 4 votos, agora eu não me lembro. Não fossem os nossos votos, ele teria sido removido da presidência naquela época, naquele momento. E nós votamos para que ele ficasse. Então, nosso compromisso não é com o presidente A, B ou C. Nosso compromisso é com o Vasco. E vai ser sempre assim que a gente vai votar. Bom, Júlio, para a gente finalizar, gostaria de mandar algum recado para a torcida vascaína? Claro, claro. Bom, primeiro eu queria agradecer as manifestações de carinho em São Januário, no Maracanã, nas redes sociais. Eu tive outro dia lá em Ilhéus, mandar um beijo para a galera de Ilhéus. Fui recebido com o maior carinho, me levaram para jantar, enfim. Esse é o principal, é o nosso principal motivador, é a nossa principal força. A nossa principal força, aí eu falo não só por mim, mas falo pelo Edmundo, pelo Pedrinho, pelo Felipe, por toda a Sempre Vasco. A principal força nossa vem de você, vascaíno. Você que está aí, que nos apoia, que tem um carinho por nós, que nos entende e que entende a mensagem que a gente passa, porque a mensagem que a gente passa é a sua. Nós somos torcedores como vocês. Nós queremos o melhor para o Vasco e vamos estar sempre lutando para o Vasco que a gente acredita que é o melhor. É o Vasco que a gente quer grande, como o Vasco é e sempre foi. Esse é o Vasco que a gente quer. Gostaria de te agradecer em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Prazer. Band Esportes, Claro. por ter me recebido aqui na tua casa, mediante essa chuva, esse temporal que está acontecendo aqui, mas foi legal, a gente conseguiu ter uma entrevista legal. E a gente vai marcar um compromisso aqui de te entrevistar de novo. Ótimo. Quando você for o presidente do Vasco. Fechado? Se assim o Vascaíno quiser. Valeu, Júlio. Valeu, obrigado. um abraço. Pessoal, até o próximo Fala Presidente.